Capítulo 16. Esse vídeo é especialmente dedicado ao nosso amigo Rivando Ribeiro, que fez uma contribuição generosa através Pix. Muito obrigado, amigo. Ajuda bastante aí na nossa luta diária. Quem quiser e puder contribuir, a gente deixa sempre os links de ajuda na descrição dos vídeos ou na descrição do canal lá. Uma ajudinha aí, né? Ajuda bastante nesses tempos. Vamos lá. A grandeza é uma experiência transitória, nunca é consistente. Depende em parte da imaginação criadora de mitos da humanidade. A pessoa que experimenta a grandeza precisa receber o mito no qual está inserida. Precisa refletir o que nela é projetado, e precisa entender muito bem o sarcasmo. É isso que a desatrela da crença em suas próprias pretensões. O sarcasmo é tudo que lhe permite se mover dentro de si mesmo. Sem essa qualidade, até mesmo a grande ocasional destruirá um homem. Sem essa qualidade, até mesmo a grandeza ocasional destruirá um homem. Excerto de Frases Reunidas de Muad'Dib, da princesa Irulan. No salão de jantar da grande casa de Arrakina, as luminárias suspensas se acenderam ao primeiro sinal da escuridão. Emitiam sua luz amarela para o alto, derramando-a sobre a cabeça do touro negro, com seus cornos ensanguentados, e sobre a escura e cintilante pintura a óleo do velho duque. Abaixo daqueles talismãs, a roupa de mesa branca reluzia ao redor dos reflexos da prataria polida dos Atreides, que tinha sido arranjada de maneira precisa ao longo da mesa grande. Pequenos arquipélagos de talheres que esperavam ao lado de copos de cristal, cada conjunto posicionado diante de uma pesada cadeira de madeira. O candelabro central e clássico continuava apagado, e sua corrente se enrolava em direção ao teto e às sombras onde havia escondido o mecanismo do farejador de venenos. Detendo-se à porta para inspecionar os arranjos, o duque pensou no farejador de venenos e no que o aparelho significava em sua sociedade. Tudo faz parte de um padrão, ele pensou. É possível compreender a nós mesmos pelo idioma, as descrições precisas e delicadas das maneiras de administrar a morte e a traição. Alguém tentará o Shalmurk esta noite? O veneno na bebida? Ou será Chalmas, o veneno na comida? Balançou a cabeça. Diante de cada prato sobre a mesa comprida havia um cântaro de água. Pela estimativa do duque, havia água suficiente ao longo da mesa para sustentar uma família arraquina pobre durante mais de um ano. De cada lado da porta onde ele se encontrava, havia amplos lavatórios de azulejos decorados verdes e amarelo. Cada pia tinha seu cabide de toalhas. Era o costume, explicar à governanta, que os convidados, ao entrar, mergulhassem suas mãos na pia com toda a cerimônia, derramassem várias taças de água no chão, secassem as mãos numa toalha e a atirassem na poça que ia se formando e aumentando a porta. Depois de jantar, os mendigos se reuniam lá fora para torcer as toalhas e recolher a água. Tão típico de um feudo dos Harkonnen, o duque pensou. Todas as depravações concebíveis do espírito. Ele inspirou profundamente, sentindo a fúria apertar em seu estômago. O costume termina aqui, ele murmurou. Viu uma das criadas, uma das velhas encarquilhadas que a governante tinha recomendado, rondando a porta da cozinha do outro lado do salão. O duque fez um sinal com a mão erguida. Ela saiu das sombras, contornou a mesa rapidamente e foi até ele. E o duque notou o rosto curtido, os olhos de azul sobre azul. Milord deseja alguma coisa? Ela mantinha a cabeça baixa, os olhos resguardados. Ele apontou. Remova estas pias e toalhas. Mas, bem-nascido, ela ergueu os olhos boquiaberta. Conheço o costume, ele gritou. Leve estas pias para a porta da frente. Enquanto estiver comendo e até terminarmos, todo mendigo que bater a porta poderá beber uma taça cheia de água. Entendido? O rosto curtido da mulher exibiu uma confusão de emoções. Consternação, raiva. Com uma intuição repentina, Leto percebeu que ela devia ter planejado vender a água retirada das toalhas pisoteadas e arrancar alguns cobres dos coitados que batiam à porta. Talvez aquilo também fosse um costume. A face dele se anuviou e ele grunhiu. Vou postar um guarda para garantir que minhas ordens sejam cumpridas ao pé da letra. Ele deu meia volta e tomou a passagem de volta ao grande átrio. As lembranças rodavam em sua mente como os resmungos desdentados das velhas.
Lembrou-se do mar aberto e das ondas, dias de relva e não de areia. Verões deslumbrantes que haviam passado rapidamente por ele como folhas no vendaval. Tudo perdido. Estou ficando velho, ele pensou. Senti a mão gélida de minha mortalidade. E no quê? Na ganância de uma velha? No grande átrio, Lady Jéssica era o centro de um grupo heterogêneo diante da lareira. Ali o fogo crepitava, lançando a luz alaranjada e bruxuleante sobre joias, rendas e tecidos raros. Ele reconheceu um fabricante de trajes destiladores de Cartago, um importador de equipamentos eletrônicos, um fornecedor de água, cuja mansão de veraneio ficava perto de sua usina na calota polar, um representante do banco da guilda, esguio e distante o sujeito, um negociante de peças de reposição para o equipamento de mineração da especiaria, uma mulher magra de rosto austero, cujo serviço de acompanhantes para os visitantes extraplanetários era supostamente uma fachada para várias operações de contrabando, espionagem e chantagem. A maioria das mulheres ali no salão parecia ter como molde um tipo específico, ornamental e trajado com apuro, com uma combinação estranha de sensualidade inatingível. Mesmo que não fosse a anfitriã, Jéssica teria dominado o grupo, ele pensou. Ela não usava joia alguma e tinha escolhido cores quentes. Um vestido longo, quase no mesmo tom das chamas, e uma fita cor de terra que lhe prendia os cabelos cor de bronze. Percebeu que ela fizera aquilo para provocá-lo discretamente. Uma reprovação à recente afetação de frieza por parte dele. Ela sabia muito bem que ele gostava mais dela naqueles tons que ele havia como um farfalhar de cores quentes. Ali perto, mas não parte integrante do grupo, estava Duncan Idaho, com seu cintilante uniforme de gala, o rosto encovado e indecifrável, os cabelos negros encaracolados bem penteados. Ele, que estivera com os Fremen, havia sido chamado de volta e tinha recebido ordens de Hawat. Com o pretexto de protegê-la, mantenha Lady Jéssica sob vigilância constante. O Duque deu uma rápida olhada no recinto. Lá estava Paul no canto cercado por um grupo adulador da jovem Richese Arraquina, e à parte entre eles 3 oficiais da guarda. O Duque reparou particularmente nas moças. Que bom partido um herdeiro ducal daria. Mas Paul tratava todas igualmente com um ar de nobreza reservada. O título lhe cairá bem, o Duque pensou, e percebeu com um calafrio que se tratava de mais um pensamento de morte. Paul viu o pai à porta e evitou os olhos dele. Olhou ao redor para as aglomerações de convidados, com as mãos cheias de joias, a segurar drinks, e as inspeções discretas com os minúsculos fadeadores de controle remoto. Vendo todos aqueles rostos tagarelas, Paul sentiu uma aversão repentina. Eram máscaras baratas presas a pensamentos supurados, vozes que lutavam para afogar o silêncio clamoroso em cada íntimo. Estou de má vontade, ele pensou, e imaginou o que Gurney iria dizer sobre isso. Ele sabia de onde vinha seu mau humor, quisera não ter ido à recepção, mas seu pai tinha sido firme. Você tem um lugar, uma posição a preservar. Já tem idade suficiente para fazer isso, já é quase um homem. Paul viu o pai entrar pela porta, inspecionar a sala e depois caminhar até o grupo que cercava a Lady Jéssica. Quando Leto se aproximou do grupo de Jéssica, o fornecedor de água estava perguntando: É verdade que o Duque irá introduzir o controle meteorológico? Atrás do homem, o Duque disse: Ainda não pensamos tão longe, senhor. O homem se virou, revelando um rosto redondo e delicado, intensamente bronzeado. Ah, o Duque, ele disse. Sentimos sua falta. Leto olhou para Jéssica. Precisei fazer uma coisa. Ele voltou sua atenção para o fornecedor de água. Explicou o que tinha mandado fazer com os lavatórios e acrescentou: No que me diz respeito, esse velho costume acaba aqui. É uma ordem do calme, Lorde? O homem perguntou. Deixe isso a cargo de sua própria consciência, o Duque disse. Ele se virou, notando que Kynes havia se juntado ao grupo. Uma das mulheres comentou: Acho que se trata de um gesto muito generoso. Dar água para os... Alguém acalou com um psiu. O Duque olhou para Kynes, reparando que o planetólogo vestia um uniforme castanho escuro, à moda antiga, com as dragonas de funcionário público imperial e uma minúscula lágrima dourada no colarinho a indicar a patente. O fornecedor de água perguntou com voz zangada: O Duque estaria criticando o nosso costume? Esse costume mudou, Leto disse. Cumprimentou Kynes com um aceno de cabeça. Reparou na carranca de Jéssica e pensou:
A carranca não lhe cai bem, mas aumentará os boatos de que estamos estremecidos. Com a licença do Duque, o fornecedor de água disse. Eu tenho mais algumas perguntas sobre os costumes. Leto ouviu o repentino tom untuoso na voz do homem. Notou o silêncio atento do grupo, a maneira como, por toda a sala, as cabeças começavam a se virar na direção deles. Não está quase na hora do jantar? Jéssica perguntou. Mas nosso convidado tem algumas perguntas a fazer, Leto disse. E ele olhou para o fornecedor de água, vendo um homem de rosto redondo, com olhos grandes e lábios grossos, lembrando-se do memorando de Hawat. E o tal fornecedor de água é um homem que precisamos vigiar. Lingar Butte, que não esqueça o nome. Os Harkonnen o usavam, mas nunca o controlaram completamente. Os costumes relacionados à água são interessantes, Butte disse, e havia um sorriso em seu rosto. Estou curioso para saber o que pretende fazer com a estufa anexa a esta casa. Pretende continuar esfregando-a na cara das pessoas, milord? Leto controlou a raiva e encarou o homem. Os pensamentos passaram rápido por sua mente. Era preciso coragem para desafiá-lo em seu próprio castelo ducal, principalmente agora que tinha a assinatura de Butte no contrato de vassalagem. O ato também exigira uma medida de conhecimento do próprio poder. A água, de fato, era poder ali. Se, por exemplo, as instalações aquíferas fossem minadas, prontas para ser destruídas a um mero sinal, o homem parecia capaz de fazer algo assim. A destruição das instalações aquíferas poderia muito bem destruir Arrax. Poderia muito bem ser a espada que o tal Butte segurava sobre a cabeça dos Harkonnen. Milord, o Duque e eu temos outros planos para a estufa, Jéssica disse. Sorriu para Leto. Pretendemos mantê-la, certamente, mas apenas para guardá-la em nome do povo de Arrax. É nosso sonho que, um dia, o clima de Arrax possa ser suficientemente alterado para que aquelas plantas sejam cultivadas em qualquer lugar ao ar livre. Bendita seja, Leto pensou. Quero ver nosso fornecedor de água engolir essa. Seu interesse na água e no controle atmosférico é óbvio, disse o Duque. Aconselho-o a diversificar seus negócios. Um dia a água não será um artigo de luxo em Arrax. E ele pensou. Hawat tem de redobrar seus esforços para se infiltrar na organização do tal Butte. E precisamos começar a construir instalações aquíferas de reserva imediatamente. Nenhum homem vai segurar uma espada sobre minha cabeça. Butte fez que sim, com um sorriso ainda estampado na cara. Um sonho louvável, milord. Ele deu um passo atrás. A expressão no rosto de Kynes chamou a atenção de Leto. O homem estava olhando fixamente para Jéssica. Parecia transfigurado como um homem apaixonado, ou tomado por um transe religioso. Os pensamentos de Kynes, por fim, foram sobrepujados pelas palavras da profecia. E eles também terão o vosso sonho mais precioso. Falou diretamente a Jéssica. Você nos traz o encurtamento do caminho? Ah, Dr. Kynes, disse o fornecedor de água. Voltou de suas perambulações com a gentalha Fremen? Que bondade a sua! Kynes lançou um olhar inescrutável para Butte e disse. Dizem, no deserto, que a posse de uma grande quantidade de água pode acometer um homem com uma imprudência fatal. Tem muitos ditados estranhos no deserto, Butte replicou, mas a voz dele denunciava inquietação. Jéssica foi até Leto, passou a mão por baixo do braço dele para ganhar alguns instantes e se acalmar. Kynes tinha dito, o encurtamento do caminho. No idioma antigo, a expressão se traduzia como Kwisatz Haderach. A estranha pergunta do planetólogo parecia ter passado despercebida para os demais, e agora Kynes se inclinava para ouvir melhor uma faceirice dita em voz baixa por uma das consortes. Kwisatz Haderach, pensou Jéssica. Será que nossa missionária protetora também plantou essa lenda aqui? O pensamento reavivou a esperança secreta que ela nutria para Paul. Ele poderia ser o Kwisatz Haderach. Poderia ser. O representante do banco da guilda travara a conversa com o fornecedor de água, e a voz de Butte se alçou sobre o burburinho das conversas. Muitas pessoas tentaram mudar a Hax. O Duque viu como as palavras pareceram transfixar Kynes, fazendo o planetólogo se impertigar e afastar-se da coquete. No silêncio repentino que se seguiu, um soldado da guarda, com o uniforme da infantaria, pigarreou atrás de Leto e disse: O jantar está servido, milord. O Duque dirigiu um olhar intrigado para Jéssica.
O costume aqui é que o anfitrião e a anfitriã acompanhem os convidados até a mesa, ela disse, e sorriu. Mudaremos esse também, milord? Ele falou com frieza. Parece ser um costume excelente. Vamos mantê-lo por hora. É preciso manter a ilusão de que a suspeita de traição recai sobre ela, ele pensou. Olhou para os convidados que desfilavam diante deles. Quem de vocês acredita nessa mentira? Jéssica, sentindo o distanciamento do Duque, ficou admirada com aquilo, como fizera frequentemente na última semana. Ele age como um homem que luta em luta consigo mesmo, ela pensou. Será que foi porque agi tão rápido para organizar este jantar? Mas ele sabe como é importante começar a misturar nossos homens e oficiais com os habitantes daqui no plano social. Somos pai e mãe substitutos para todos eles. Nada reafirma tanto esse fato como este tipo de atividade social. Leto, observando o desfile de convidados, lembrou-se do que Tufir Hawat havia dito quando o informaram sobre o jantar. Sire, eu o proíbo. Um sorriso soturno roçou os lábios do Duque. Tinha sido uma cena e tanto. E como o Duque continuasse inflexível quanto a comparecer ao jantar, Hawat sacudira a cabeça. Tenho um péssimo pressentimento a respeito disso, milord, ele havia dito. As coisas acontecem rápido demais em Arrax. Não é o estilo dos Harkonnen, não é mesmo? Paul passou pelo pai de braços dados com uma moça Paul passou pelo pai de braços dados com uma moça meia cabeça mais alta que ele. O rapaz lançou um olhar impertinente para o pai, assentiu com a cabeça para algo que a moça disse. O pai dela fabrica trajes estiladores, Jéssica comentou. Disseram-me que só um idiota se deixaria apanhar nas profundezas do deserto vestindo um dos trajes do homem. Quem é o homem de rosto marcado à frente de Paul? O Duque perguntou. Não o reconheço. Um acréscimo de última hora à lista de convidados, ela sussurrou. Gurney cuidou de tudo. Contrabandista. Gurney cuidou disso? A meu pedido. Foi liberado por Hawat, mas achei que Tufir se fez de difícil. O contrabandista se chama Tuek. Esmar Tuek. É uma autoridade entre sua gente. Todos o conhecem aqui. Já jantou em várias casas. Por que está aqui? Todos os presentes farão essa pergunta, ela disse. Tuek irá semear a dúvida e desconfiança só por estar aqui. Ele também fará saber que você está preparado para validar suas ordens quanto à proibição da propina, impondo-as também do lado dos contrabandistas. Esse foi o ponto de que Hawat pareceu gostar. Não tenho certeza se eu gosto, ele cumprimentou com a cabeça um casal que passava. Viu o que restavam apenas alguns convidados a precedê-los. Por que não convidou alguns Fremen? E Kynes? Ela perguntou. Sim, Kynes, ele disse. Preparou alguma surpresinha para mim? Ele a conduziu pelo braço atrás da procissão. Todo o resto é extremamente convencional, ela disse. E pensou. Meu querido, não vê que esse contrabandista controla naves rápidas, que ele pode ser subornado? Precisamos de uma saída livre, uma porta para escapar de Arrax se tudo mais der errado. Quando eles entraram no salão de jantar, ela soltou o braço dele e deixou Leto acomodá-la na cadeira. Ele foi até a sua cabeceira de mesa. Um soldado de infantaria guardava o lugar para ele. Os outros se acomodaram com um farfalhar de tecidos, um arrastar de cadeiras, mas o Duque continuou de pé. Fez um sinal com a mão e os guardas com os uniformes de infantaria que cercavam a mesa recuaram um passo em posição de sentido. Um silêncio apreensivo baixou sobre a sala. Jéssica, correndo os olhos por toda a extensão da mesa, viu um leve tremor nos cantos da boca de Leto. Notou o sombrio rubor de raiva em sua face. O que o deixou irritado? Ela se perguntou. Certamente não o fato de eu ter convidado o contrabandista. Há quem questione minha decisão de mudar o costume dos lavatórios, Leto disse. É minha maneira de dizer a vocês que muitas coisas irão mudar. Um silêncio constrangedor baixou sobre a mesa. Acho que ele está bêbado, Jéssica pensou. Leto ergueu seu cântaro de água, segurou-o bem alto onde os raios de luz suspensas encontravam no recipiente um reflexo. Como chevalier do Imperium, portanto, ele disse. Faço-lhe um brinde. Os demais pegaram seus cântaros e todos os olhos se concentraram no Duque. Na súbita quietude, uma luz suspensa flutuou ligeiramente, levada por uma brisa errante proveniente do corredor da cozinha. Sombras brincaram nos traços aquilinos do Duque. Aqui estou e aqui fico, ele exclamou. As pessoas abortaram o movimento de levar os cântaros aos lábios. Detiveram-se,
pois o Duque continuou de braço erguido. Meu brinde é uma daquelas máximas tão caras a nossos corações. Os negócios geram progresso. A fortuna a tudo toca. Ele provou sua água. Os outros se juntaram a ele. Trocaram olhares intrigados. Gurney, chamou o Duque. De um recesso na extremidade da sala onde se encontrava Leto veio a voz de Halleck. Aqui, milord. Toque alguma coisa, Gurney. Um acorde menor do basileto flutuou no ar vindo do recesso. Os criados, autorizados por um gesto do Duque, começaram a colocar os pratos sobre a mesa. Assado de lebre do deserto ao molho cepeda, a plumagem siriano, chuca na redoma, café com melange, o odor fragrante de canela da especiaria percorreu toda a mesa. Um verdadeiro ganso de panela, servido com vinho frisante caladanino. E mesmo assim, o Duque continuava de pé, enquanto os convidados aguardavam, dividindo sua atenção entre os pratos diante deles, e o Duque ainda de pé, Leto disse. Antigamente era obrigação do anfitrião entreter os convidados com seus próprios talentos. Os nós de seus dedos ficaram brancos, tamanha a força que seguravam um cântaro de água. Não sei cantar, mas ofereço-lhes as palavras da canção de Gurney. Pensem nela como mais um brinde a todos que morreram para nos trazer até aqui. Movimentos de desconforto se fizeram ouvir na mesa. Jessica baixou rapidamente o olhar para ver as pessoas sentadas mais perto dela. Havia o fornecedor de água de rosto redondo de sua mulher, o pálido e austero representante do banco da guilda, parecia um espantalho de boca miúda com os olhos fixos em Leto. O rude Tuek, de rosto marcado com os olhos de azul sobre azul voltados para baixo. Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista. Entoou o Duque. Para a sorte são fardos de dor e dinares. Suas almas carcomem argentos colares. Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista. Cada qual um pontinho de tempo inocente, como eles passam o fascínio da fortuna. Em revista, amigos. Soldados que dispensam revista. Fim do nosso tempo, Henrique sorridente. Passaremos nós o fascínio da fortuna. O Duque deixou sua voz morrer no último verso, bebeu longamente de seu cântaro de água e devolveu-o à mesa com estrondo. A água transbordou e molhou a roupa branca. Os demais beberam em constrangido silêncio. O Duque voltou a erguer sua água e dessa vez verteu-a no chão no meio cântaro que lhe restava, sabendo que as outras pessoas da mesa teriam de fazer a mesma coisa. Jéssica foi a primeira a seguir o exemplo. Houve um momento de paralisia antes dos demais começarem a esvaziar seus cântaros. Jéssica viu como Paul, sentado perto do pai, observava as reações a seu redor. Viu-se também fascinada pelo que as ações dos convidados revelavam, principalmente a das mulheres. Era água limpa e potável, e não algo já descartado numa toalha ensopada. A relutância em simplesmente jogá-la fora ficava patente nas mãos trêmulas, nas reações retardadas, no riso nervoso, e na obediência violenta à imposição. Uma mulher deixou cair seu cântaro e desviou os olhos quando o homem que a acompanhava o apanhou. Carnes, porém, foi quem mais chamou a atenção dela. O planetólogo hesitou, em seguida esvaziou seu cântaro num recipiente que trazia sobre o paletó. Ele sorriu para Jéssica ao surpreendê-la ao observá-lo. Ergueu o cântaro vazio num brinde silencioso. Seu ato em nada pareceu envergonhá-lo. A música de Halleck ainda tomava a sala, mas tinha deixado para trás o tom menor e agora era cadenciada e jovial, e como ele se tentasse levantar os ânimos. Que o jantar comece, o Duque disse e afundou-se em sua cadeira. Ele está zangado e inseguro, Jéssica pensou. A perda da lagarta Alzina o atingiu mais fundo do que deveria. Tem de ser algo mais do que a perda. Ele age como um homem desesperado. Ela ergueu seu garfo esperando que o gesto escondesse sua própria amargura. Por que não? Ele está desesperado. Lentamente, a princípio depois com crescente animação, o jantar seguiu seu curso. O fabricante de trajes estiladores elogiou a escolha de Jéssica quanto ao chefe e ao vinho. Trouxemos ambos de Caladan, ela disse. Soberbo, ele disse, provando o chuca. Simplesmente soberbo, e nem uma pitada de melange na carne. A gente acaba se cansando da especiaria e tudo. O representante do banco da guilda olhou para Carnes do outro lado da mesa. Fiquei sabendo, Dr. Carnes, que mais uma lagarta Alzina foi perdida por causa de um verme. As notícias voam, o Duque disse. Então é verdade? O banqueiro perguntou, voltando sua atenção para Leto. Claro que é verdade, o Duque falou ríspido.
O maldito Kalash desapareceu. Uma coisa daquele tamanho não poderia desaparecer. Quando o verme chegou, não havia nada para recolher a lagarta, Kynes disse. Não poderia, repetiu o Duque. Ninguém viu o Kalash partir? O banqueiro perguntou. Os vigias costumam ficar de olho na areia, Kynes disse. Sua principal preocupação é a trilha de verme. A tripulação de um Kalash geralmente é formada por 4 homens, 2 pilotos, 2 atracadores assalariados. Se um ou até mesmo 2 desses tripulantes estivessem a serviço dos inimigos do Duque. Ah, entendi, falou o banqueiro. E o senhor, como juiz da transição, o senhor impugnará isso? Terei de avaliar com cuidado minha posição, Kynes disse, e certamente não discutirei tal coisa à mesa. E ele pensou, essa sombra esquelética. Ele sabe que esse é o tipo de infração que fui instruído a ignorar. O banqueiro sorriu, voltou sua atenção para a comida. Jéssica lembrou-se de uma aula que a assistira na escola Bene Gesserit. O assunto era espionagem e contra-espionagem. A professora era uma reverenda madre gorducha de cara feliz, e sua voz alegre contrastava estranhamente com o assunto em pauta. Uma coisa a se destacar a respeito de qualquer escola de espionagem e contra-espionagem é a semelhança no padrão de reações primárias de todas as pessoas formadas por ela. Toda disciplina fechada deixa nos alunos sua marca, seu padrão. Esse padrão é suscetível à análise e à predição. Agora, os padrões motivacionais são semelhantes em todos os espiões. Ou seja, certos tipos de motivações são semelhantes, apesar das escolas diferentes dos objetivos opostos. Primeiro, vocês irão estudar como separar esse elemento para análise. No início, por meio de padrões de interrogatório que revelam a orientação interior dos interrogadores. Segundo, pela observação minuciosa da orientação do pensamento ou linguagem dos analisados. Verão, é claro, que é razoavelmente simples determinar os idiomas maternos de seus alvos, tanto pela inflexão da voz quanto pelo padrão da fala. E agora, sentada à mesa com seu filho, seu duque e seus convidados, ouvindo o representante do banco da guilda falar, Jéssica sentiu um calafrio ao perceber uma coisa. O homem era um agente dos Harkonnen. Ele exibia o padrão de fala de Guiede Primo, disfarçado e discreto, mas exposto à percepção treinada de Jéssica como se o homem tivesse se anunciado. Isso significa que a própria guilda está contra a Casa 3? Ela se perguntou. O pensamento a deixou consternada, e ela disfarçou sua emoção pedindo um novo prato, sem deixar de ouvir as palavras do homem, esperando que ele deixasse escapar seu intento. Agora ele desviará a conversa para algo aparentemente inocente, mas com explicações sinistras, ela disse consigo. Ela disse consigo mesmo. É o padrão dele. O banqueiro engoliu a comida, bebericou o vinho, sorriu algo para que a mulher à sua direita lhe disse. Pareceu escutar por um momento um homem na outra ponta da mesa que explicava ao duque que as plantas nativas de Arrakis não tinham espinhos. Gosto de observar as aves de Arrakis, disse o banqueiro, dirigindo suas palavras a Jéssica. Todas as nossas aves, claro, comem carniça, e muitas vivem sem água, pois se tornaram consumidoras de sangue. A filha do fabricante de trajes estiradores sentada entre Paul e o pai do garoto na outra ponta da mesa, desfigurou seu belo rosto franzindo o senho e disse. Ah, Sussu, você diz coisas tão desagradáveis. O banqueiro sorriu. Chamo-me Sussu, porque sou o consultor financeiro dos sindicatos dos vendedores ambulantes de água. E como Jéssica continuasse a olhar para ele sem fazer qualquer comentário, ele acrescentou. Por causa do pregão dos vendedores de água. Sussuki. Ele imitou o chamado com tamanha exatidão que muita gente em volta da mesa se pôs a rir. Jéssica ouviu o tom jacancioso da voz, mas reparou principalmente que a moça havia falado no momento certo. Era uma cena arranjada. A jovem tinha dado ao banqueiro o pretexto para dizer o que disse. Jéssica olhou para Lingar Butte. O magnata da água estava de cara amarrada, concentrado em seu jantar. Ocorreu a Jéssica que o banqueiro tinha dito. Eu também controlo a fonte suprema de poder em Arrakis, a água. Paul percebera a mentira na voz de sua companheira de jantar. Viu que sua mãe seguia a conversa com a intensidade típica das Bene Gesserit. Por impulso, ele decidiu entrar no jogo e prolongar a conversa. Dirigiu-se ao banqueiro. Está querendo dizer, senhor, que essas aves são canibais? Que pergunta mais estranha, jovem mestre, disse o banqueiro. Eu disse apenas que as aves bebem sangue. Não precisa ser sangue de sua própria espécie, não é mesmo? Não foi uma pergunta estranha.
Paul disse, e Jessica notou, nítido na voz dele, o tom irracível de réplica característico de seu treinamento. Muitas pessoas cultas sabem que a pior competição possível para um organismo jovem vem de sua própria espécie. Espetou o garfo deliberadamente num pedaço de comida do prato de sua companheira e comeu-o. Estão comendo do mesmo prato, têm as mesmas necessidades básicas. O banqueiro se impertigou e olhou feio para o Duque. Não cometa o erro de achar que meu filho é uma criança, disse o Duque, e sorriu. Jessica olhou ao redor da mesa, viu que Beauty tinha se animado e que Carnes e o contrabandista Tuek sorriam largamente. É uma lei da ecologia, Carnes disse, que o jovem mestre parece entender muito bem. A luta entre os elementos da vida é a luta pela energia livre do sistema. O sangue é uma fonte de energia eficiente. O banqueiro baixou seu garfo e falou com a voz zangada. Dizem que a escória Fremen bebe o sangue de seus mortos. Carnes balançou a cabeça e falou num tom profissional. Não é sangue, senhor, mas toda a água de um homem, em última instância, pertence à sua gente, à sua tribo. É uma necessidade quando se vive perto do grande Shan. Toda a água é preciosa ali, e o corpo humano tem aproximadamente 70% do seu peso composto por água. O morto certamente não precisará mais da água. O banqueiro apoiou as duas mãos na mesa de um lado e do outro de seu prato. Jessica pensou que ele estava prestes a se levantar e sair furioso. Carnes olhou para Jessica. Perdoe-me, milady, por tratar de um assunto tão desagradável à mesa. Mas o que se dizia era mentira, e foi necessário esclarecer as coisas. Você anda há tanto tempo com os Fremen que perdeu todo o tato, o banqueiro disse entre dentes. Carnes olhou para ele com toda a calma, estudou o rosto pálido e trêmulo. Está me desafiando, senhor? O banqueiro ficou petrificado, engoliu em seco e falou com toda a formalidade. Claro que não. Não insultaria dessa maneira nossos anfitriões. Jessica ouviu o medo na voz do homem, viu o pavor no rosto dele, em sua respiração, na pulsação de uma veia em sua têmpora. O homem tinha medo de Carnes. Nossos anfitriões são plenamente capazes de decidir por si mesmos se foram ou não insultados, Carnes disse. São pessoas de coragem que sabem o que é a defesa da honra. Somos todos testemunhas de sua coragem pelo fato de estarem aqui, agora, em Arrakis. Jessica viu que Leto estava adorando aquilo, ao contrário da maioria dos convidados. As pessoas em volta da mesa estavam preparadas para sair às pressas com as mãos fora de vista sobre a mesa. As duas exceções dignas de nota eram Beauty, que sorria ostensivamente diante da derrota do banqueiro, e o contrabandista Tuek, que parecia esperar uma deixa de Carnes. Jessica viu que Paul olhava admirado para Carnes. E então? Carnes disse. Não quis ofender ninguém, o banqueiro murmurou. Se alguém se ofendeu, que aceite então minhas desculpas. Típico. Desculpas aceitas, Carnes disse. Ele olhou para Jessica e voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Jessica viu que o contrabandista também relaxou. Reparou numa coisa. O homem se mostrara em todos os aspectos um assistente pronto para ajudar Carnes. Havia algum tipo de acordo entre Carnes e Tuek. Leto brincou com o garfo, olhou intrigado para Carnes. Os modos do ecólogo indicavam uma mudança de atitude em relação à casa Atreides. Carnes parecia mais imparcial durante a viagem pelo deserto. Jessica fez sinal para que trouxessem mais um prato e bebida. Os serviçais apareceram com langues de lápis de garene, vinho tinto e um molho de levedo cogumelos como acompanhamento. Aos poucos, a conversa do jantar foi retomada, mas Jessica ouviu a agitação nos diálogos, uma certa irritação, e viu que o banqueiro comia no silêncio taciturno. Carnes o teria matado sem hesitar, ela pensou, e percebeu que havia uma atitude despreocupada em relação ao ato de matar nos modos de Carnes. Ele matava com indiferença, e ela imaginou que se tratava de uma característica dos Fremen. Jessica virou-se para o fabricante de trajes estiladores à sua esquerda e disse: Não me canso de admirar a importância da água em Arrakis. É muito importante, ele concordou. Que prato é este? Delicioso. Línguas de coelho silvestres num molho especial, ela disse. Uma receita muito antiga. Quero a receita, o homem disse. Ela assentiu. Vou providenciá-la. Carnes olhou para Jessica e disse: O recém-chegado a Arrakis geralmente subestima a importância da água por aqui. Estamos lidando, veja bem, com a lei do mínimo. Ela percebeu pelo timbre da voz dele que Carnes a estava colocando à prova e disse:
O crescimento é limitado pelo recurso presente em menor quantidade, e naturalmente a condição menos favorável controla a taxa de crescimento. É raro encontrar membros de uma casa maior a par de problemas planetológicos, Carnes disse. A água é a condição menos favorável à vida em Arrakis, e não vamos nos esquecer que o próprio crescimento pode produzir condições desfavoráveis, a menos que seja tratado com extremo cuidado. Jéssica pressentiu uma mensagem oculta nas palavras de Carne, mas não conseguiu decifrá-la. Crescimento, ela disse. Está querendo dizer que Arrakis pode ter um ciclo da água regular para sustentar a vida humana em condições mais favoráveis? Impossível! Exclamou o magnata da água. Jéssica voltou sua atenção para Built. Impossível? Impossível em Arrakis, ele disse. Não dê ouvidos a esse sonhador. Todas as provas obtidas em laboratório o contradizem. Carnes olhou para Built e Jéssica notou que as outras conversas em volta da mesa tinham cessado, agora que as pessoas se concentravam naquele novo diálogo. As provas laboratoriais costumam ignorar um fato muito simples, Carne disse. E o fato é que estamos lidando com questões que têm origem e existem lá fora, onde as plantas e os animais levam uma vida normal. Normal? Built desenhou. Nada em Arrakis é normal. Ao contrário, Carnes retrucou. É possível estabelecer aqui certos equilíbrios autossustentáveis. Basta entender os limites do planeta e as pressões que agem sobre ele. Nunca acontecerá, Built disse. O Duque percebeu uma coisa de repente, o ponto exato em que a atitude de Carnes tinha mudado. Quando Jéssica falara em guardar as plantas da estufa para Arrakis. O que seria preciso fazer para estabelecer o sistema autossustentável, Dr. Carnes? Leto perguntou. Se conseguirmos envolver 3% do elemento vegetal de Arrakis na formação de compostos carbônicos alimentares, teremos dado início ao sistema cíclico, Carnes disse. A água é o único problema? Duque perguntou. Ele percebeu o entusiasmo de Carnes, viu-se contagiado. A água ofusca os outros problemas, Carnes disse. Esse planeta tem muito oxigênio sem as costumeiras características concomitantes. Vida vegetal difundida e grandes fontes de dióxido de carbono livre, criados por certos fenômenos como os vulcões. Ocorrem reações químicas incomuns em áreas de grande superfície por aqui. Você tem projetos piloto? Perguntou Duque. Tivemos muito tempo para desenvolver o efeito Tansley. Experimentos limitados a pequenas unidades e de base amadorística das quais minha ciência pode agora extrair seus fatos empíricos, Carnes disse. Não há água suficiente, Built disse. Simplesmente não há água suficiente. Mestre Built é um especialista em água, Carnes disse. Ele sorriu, voltou a se concentrar em seu jantar. O Duque fez um gesto indeciso e descendente com a mão direita, e gritou. Não! Quero uma resposta! Há água suficiente, Dr. Carnes? Carnes fitou o próprio prato. Jéssica assistiu ao teatro de emoções no rosto dele. Ele disfarça bem, ela pensou. Mas ela o tinha registrado agora e entendeu que ele se arrependia de ter falado. Há água suficiente? O Duque indagou. Pode ser que sim, Carnes disse. Está simulando incerteza, Jéssica pensou. Com seu mais profundo sentido para a verdade, Poe captou o movimento subjacente e teve de recorrer a todo o seu treinamento para disfarçar sua empolgação. Há água suficiente, mas Carnes não quer que saibam disso. Nosso planetólogo tem muitos sonhos interessantes, Built disse. Ele sonha com os Fremen, com profecias e messias. O riso soou em pontos estranhos da mesa. Jéssica os assinalou. O contrabandista, a filha do fabricante de trajes desfiladores, Duncan Idaho, a dona do misterioso serviço de acompanhantes. As tensões aqui estão distribuídas de maneira curiosa esta noite, Jéssica pensou. Há muita coisa acontecendo sem que eu saiba. Terei de arranjar novas fontes de informações. O Duque deixou seu olhar passar de Carnes a Built e de Built a Jéssica. Sentiu-se estranhamente abandonado, como se alguma coisa importantíssima tivesse lhe escapado. Pode ser, ele murmurou. Carnes falou rapidamente. Talvez devamos discutir isso em outras ocasiões, milord. São tantas. O planetólogo foi interrompido quando um soldado com um uniforme Atreides entrou às pressas pela porta de serviço, foi liberado pelos guardas e correu para o lado do Duque. O homem se inclinou e sussurrou ao pé do ouvido de Leto. Jéssica reconheceu a insígnia da unidade de Hawat na boina do soldado e resistiu à apreensão. Dirigiu-se à companhia feminina do fabricante de trajes desfiladores, uma mulher diminuta de cabelos escuros com a cara de boneca e um vestido de prega epicântica nos olhos.
Mal tocou o seu jantar, minha cara, Jéssica disse. Devo pedir algo para você? A mulher olhou para o fabricante de trajes estiladores antes de responder. Não estou com muita fome. Abruptamente o Duque ficou de pé ao lado de seu soldado, falando num tom ríspido de comando. Fiquem sentados, todos vocês. Será de me perdoar, mas surgiu uma questão que exige minha atenção pessoal. Dê um passo para o lado. Paul, seja o anfitrião em meu lugar, sim. Paul ficou de pé, querendo perguntar por que o pai tinha de partir, sabendo que tinha de desempenhar seu papel em grande estilo. Deu a volta até a cadeira de seu pai e sentou-se. O Duque virou-se para o recesso onde Halleck estava sentado e disse: Gurney, por favor, tome o lugar de Paul à mesa. Não podemos ter um número ímpar de pessoas. Quando o jantar acabar, pode ser que eu peça a você que leve Paul para o campo do PC. Aguarde meu contato. Halleck deixou o recesso vestindo o uniforme de gala. Sua feiura disforme parecia fora de lugar naqueles atavios cintilantes. Ele encostou o basilete na parede, foi até a cadeira que Paul até então ocupara e sentou-se. Não há por que se alarmarem, o Duque disse, mas tenho de pedir que ninguém saia até a nossa guarda dizer que é seguro. Vocês estarão em perfeita segurança desde que fiquem aqui, e resolveremos esse pequeno problema muito em breve. Paul reconheceu as palavras codificadas na mensagem de seu pai. Guarda, seguro, segurança breve. O problema era de segurança e não violência. Viu que sua mãe decodificara a mesma mensagem. Os dois relaxaram. O Duque assinou brevemente com a cabeça, girou nos calcanhares e saiu pela porta de serviço acompanhado de seu soldado. Paul disse: Por favor, continuemos o jantar. Creio que o Dr. Kynes estava falando sobre a água. Podemos discutir isso numa outra ocasião? Kynes perguntou. Mas é claro, Paul disse. Jéssica notou com orgulho a dignidade de seu filho, a impressão madura de confiança. O banqueiro pegou seu cântaro de água e gesticulou com ele na direção de Butte. Nenhum de nós consegue superar Mestre Lingard Butte no floreado das frases. Pode quase se supor que ele aspirava à condição de casa maior. Vamos, Mestre Butte, faça um brinde. Talvez você tenha um pouco de sabedoria a oferecer para o menino que deve ser tratado como um homem. Jéssica cerrou os dedos da mão direita por baixo da mesa. Viu Halleck trocar com Idaho um sinal. Viu os soldados da guarda ao longo das paredes colocarem-se em posição máxima de defesa. Butte lançou um olhar venenoso para o banqueiro. Paul olhou de relance para Halleck, assimilou as posições defensivas de seus guardas, olhou para o banqueiro até o homem baixar seu cântaro de água. Disse: Certa vez, em Caladan, vi quando encontraram o corpo de um pescador afogado. Ele... Afogado? Fez da filha de fabricante de trajes estiladores. Paul hesitou e em seguida: Sim, imerso em água até morrer, afogado. Que maneira interessante de morrer, ela murmurou. O sorriso de Paul esfriou e ele voltou sua atenção para o banqueiro. O interessante a respeito desse homem eram os ferimentos em seus ombros provocados pelos cravos das botas de um outro pescador. Ele e os outros pescadores estavam num barco, um veículo que trafega sob a água, que naufragou, afundou sob a água. Um outro pescador que ajudou a recuperar o corpo disse ter visto marcas como as feridas daquele homem várias vezes. Indicavam que um outro pescador que estava se afogando tinha tentado pisar nos ombros do pobre coitado na tentativa de alcançar a superfície, de alcançar o ar. E por que isso é interessante? O banqueiro perguntou. Por causa de uma observação feita por meu pai na época. Ele disse que o homem que está se afogando sobe nos ombros dos outros Ele disse que o homem que está se afogando e sobe nos nossos ombros para se salvar é compreensível, exceto quando vemos isso acontecer na sala de estar. Paul hesitou o suficiente para que o banqueiro visse o que estava por vir e então... E, devo acrescentar, exceto quando o vemos acontecer à mesa de jantar. Um silêncio repentino tomou o aposento. Isso foi temerário, Jéssica pensou. Esse banqueiro talvez tenha posição social suficiente para desafiar meu filho. Ela viu que Idaho estava pronto para agir imediatamente. Os soldados da guarda estavam alertas. Gordon Halleck tinha seus olhos fixos nos homens diante dele. Ho, ho, ho! Fez o contrabandista, Dweck, com a cabeça para trás, gargalhando com total espontaneidade. Sorrisos nervosos apareceram por toda a mesa. Butte ostentava um sorriso largo. O banqueiro tinha empurrado sua cadeira para trás e olhava ferozmente para Paul. Kynes disse:
Quem diz a um Atreides o que quer ou o que não quer. É costume dos Atreides insultar seus convidados? Indagou o banqueiro. Antes que Poe pudesse responder, Jéssica se inclinou e disse: Senhor. E ela pensou: temos de descobrir qual é o jogo dessa criatura dos Harkonnen. Estaria aqui para tentar contra a vida de Poe? Teria a ajuda de alguém? Meu filho exibe um traje qualquer e o senhor alega que ele foi feito sob medida? Meu filho exibe um traje qualquer e o senhor alega que ele foi feito sob medida? Jéssica perguntou. Que revelação fascinante! Ela deslizou a mão pela perna até a adaga Cris que trazia numa bainha presa à panturrilha. O banqueiro voltou ao seu olhar feroz para Jéssica. Os olhares se desviaram de Poe e ela ouviu-se desvencilhar da mesa, preparando-se para agir. Ele tinha se concentrado na palavra código, traje. Prepare-se para a violência. Kynes dirigiu um olhar especulativo para Jéssica e com a mão fez um sinal discreto para Tuek. O contrabandista levantou-se de supetão e ergueu seu cântaro. Farei um brinde, ele disse, ao jovem Poe Atreides, ainda rapazola na aparência, mas um homem no agir. Por que estão interferindo? Jéssica se perguntou. O banqueiro agora encarava Kynes e Jéssica viu o terror voltar ao rosto do agente. As pessoas em volta da mesa começaram a responder ao brinde. Kynes manda e as pessoas obedecem, Jéssica pensou. Disse-nos que está do lado de Poe. Qual é o segredo de seu poder? Não pode ser o cargo de juiz da transição, isso é temporário. E certamente não por ser um funcionário público. Ela removeu a mão do punho da adaga Cris e ergueu seu cântaro para Kynes, que respondeu na mesma moeda. Somente Poe e o banqueiro, Sussu, que apelido idiota, Jéssica pensou, continuavam de mãos vazias. A atenção do banqueiro ainda estava em Kynes. Poe fitava o próprio prato. Eu estava lidando com a situação da maneira correta, Poe pensou. Por que eles interferiram? Olhou disfarçadamente para os convidados homens mais próximos dele. Preparar-se para a violência? Por parte de quem? Certamente não daquele banqueiro. Halleck se mexeu e falou como se para ninguém particular, lançando suas palavras acima da cabeça dos convidados diante dele. Em nossa sociedade, as pessoas não deveriam se ofender com tanta facilidade. Geralmente é um ato suicida. Ele olhou para a filha do fabricante de trajes escutadores ao lado dele. Não acha, senhorita? Ah, sim. Acho sim, ela disse. É tanta violência, fico enojada. E várias vezes a intenção não é ofender, mas as pessoas morrem do mesmo jeito. Não faz sentido. De fato não faz, Halleck disse. Jéssica viu a perfeição com que a moça representava e percebeu. Essa jovenzinha cabeça oca não é uma jovenzinha cabeça oca. Viu então o padrão da ameaça e entendeu que Halleck também a detectara. Tinha planejado fisgar Poe com o sexo. Jéssica relaxou. Seu filho provavelmente tinha sido o primeiro a enxergar o plano. Seu treinamento não teria deixado passar aquela artimanha óbvia. Kynes falou ao banqueiro. Um outro pedido de desculpas não seria apropriado? Com um sorriso amarelo, o banqueiro virou-se para Jéssica e disse: Milady, receio ter exagerado no vinho. Vocês servem bebidas fortes à mesa e não estou acostumado. Jéssica ouviu o veneno escondido no tom de voz dele e falou suavemente. Quando estranhos se conhecem, é preciso fazer grandes concessões às diferenças de costumes e educação. Obrigado, milady, ele disse. A companheira de cabelos escuros do fabricante de trajes estiladores inclinou-se na direção de Jéssica e disse: O Duque disse que estaríamos seguro aqui. Espero que isso não signifique mais combates. Ela foi instruída a dar esse rumo à conversa, Jéssica pensou. É provável que não seja nada de importante, Jéssica disse. Mas são tantos os pormenores que exigem a atenção pessoal do Duque nesse momento. Enquanto perdurar a inimizade entre os Atreides e os Harkonnen, todo cuidado é pouco. O Duque jurou a Canley. É claro que ele não deixará nenhum agente dos Harkonnen vivo em Arrax. Ela olhou para o representante do banco da guilda, e as convenções naturalmente o respaldam. Ela voltou sua atenção para Kynes. Não é, Dr. Kynes? De fato, Kynes disse. O fabricante de trajes estiladores puxou delicadamente sua companheira para trás. Ela olhou para ele e disse: Creio que agora eu vou comer alguma coisa. Gostaria de experimentar aquela árvore que serviram há pouco. Jéssica fez sinal para um dos criados e se virou para o banqueiro. O senhor falava há pouco de aves e seus hábitos. São tantas coisas interessantes sobre Arrax. Diga-me, onde se encontra a especiaria? Os caçadores se aprofundam no deserto?
Ah, não, milady, ele disse. Sabe-se muito pouco sobre as profundezas do deserto, e quase nada sobre as regiões austrais. Conta-se que há um grande filão de especiaria nos confins do sul, Carnes disse. Mas desconfio que seja uma invenção fantasiosa, criada apenas para uma canção. Alguns caçadores de especiaria mais ousados às vezes penetram na orla do cinturão central, mas isso é extremamente perigoso. Os pontos de referência estão incertos, as tempestades frequentes. As baixas aumentam dramaticamente quanto mais longe operamos das bases da muralha escudo. Pelo que descobrimos, não é lucrativo se aventurar muito ao sul. Quem sabe se tivéssemos um satélite meteorológico? Bilt ergueu os olhos e falou de boca cheia. Dizem que os Fremen andam por lá, que eles vão a qualquer lugar e já encontraram esponjas e chupeiras nas latitudes meridionais. Esponjas e chupeiras? Jéssica perguntou. Carnes falou rapidamente. Boatos absurdos, milady. São conhecidas em outros planetas, mas não em Arrax. A esponja é um lugar onde a água infiltrada sobe até a superfície, ou perto o suficiente da superfície, e pode ser encontrada por quem cavar um buraco seguindo certos indícios. A chupeira é um tipo de esponja de que a pessoa retira água por meio de um canudo, assim se diz. Suas palavras enganam, Jéssica pensou. Por que ele está mentindo? Paul se perguntou. Que interessante, e pensou. Assim se diz. Que modo de falar curioso tem aqui. Ah, se soubesse o que isso revela sobre sua dependência de superstições. Ouvi dizer que vocês têm um ditado, Paul disse, que o lustro vem das cidades e a sabedoria do deserto. Temos muitos ditados em Arrax, Carnes disse. Antes que Jéssica pudesse formular uma nova pergunta, um criado se inclinou para entregar-lhe um bilhete. Ela o abriu, viu a caligrafia e os sinais codificados do Duque, passou os olhos pela mensagem. Ficarão todos deliciados em saber, ela disse, que nosso Duque manda avisar para ficarmos tranquilos. A questão que nos privou da companhia dele já foi resolvida. O Kalash perdido foi encontrado. Um agente dos Harkonnen na tripulação dominou os demais e levou a máquina para uma das bases e contrabandistas, esperando vendê-la aqui. Tanto o homem quanto a máquina foram entregues às nossas forças. Ela acenou com a cabeça para Tuek. O contrabandista devolveu o aceno. Jéssica voltou a dobrar o bilhete e enfiou em sua manga. Fico feliz que não tenha se tornado uma batalha franca, o banqueiro disse. As pessoas esperam que os Atreides tragam paz e prosperidade. Principalmente prosperidade, Bilt disse. Podemos passar a sobremesa agora? Jéssica perguntou. Pedi a nosso chefe para preparar um doce caladanino, arroz ponge em calda douza. Parece maravilhoso, disse o fabricante de trajes estiladores. Seria possível conseguir minha receita? Todas as receitas que desejar, Jéssica disse, registrando o homem para passar as informações a Hawat mais tarde. O fabricante de trajes estiladores era um revistazinho medroso e poderia ser comprado. A conversa fiada recomeçou ao redor dela. Que tecido mais adorável! Ele mandou fazer um engaste perfeito para a joia. Podemos tentar aumentar a produção no próximo bimestre. Jéssica olhou para seu prato pensando na parte decifrada da mensagem de Leto. Os Harkonnen tentaram fazer passar um carregamento de armaleses. Nós os capturamos. Pode ser que tenham tido êxito com outros carregamentos. Sem dúvida significa que eles não estão muito preocupados com os escudos. Tome as precauções necessárias. Jéssica concentrou-se nas armaleses, cheias de dúvidas. Os feixes incandescentes de luz destrutora eram capazes de atravessar qualquer substância conhecida, contanto que não tivesse a proteção de um escudo. O fato de que a realimentação de um escudo poderia fazer explodir tanto a armalês quanto o escudo não incomodavam os Harkonnen. Por quê? Uma explosão escudo-armalês era uma variável perigosa. Podia ser mais poderosa que a de uma arma atômica. Podia matar apenas o artilheiro e seu alvo protegido por escudo. As incógnitas a enchiam de apreensão. Paul disse. Nunca duvidei de que encontraríamos o Kalash. Quando meu pai se dispõe a resolver um problema, ele resolve. Eis aí um fato que os Harkonnen estão começando a descobrir. Ele está se gabando, Jéssica pensou. Não deveria. Ninguém que vai dormir no subsolo como precaução contra... Não deveria. Ninguém que vai dormir no subsolo como precaução contra os armaleses tem o direito de se gabar.